A paz do Senhor a todos nossos irmãos, queridos, lição de número 12, lição extra, lição de reforço. Estudaremos a aula com o tema A Sutileza da Espiritualidade Holística. A nossa leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 ao 6. Estudaremos de acordo com os nossos tópicos, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Tópico 2, a espiritualidade humana e a necessidade, o fundamento da espiritualidade holística e a espiritualidade holística e a Bíblia, ok? Então estes são os nossos assuntos, nós vamos agora para o nosso comentário, ok? Nós estamos estudando uma sutileza que, segundo a nossa lição, está em moda, viu? E terrivelmente podemos dizer que as mídias sociais têm lançado essa sutileza como teias de aranha para tudo quanto é lugar. Então as teias de aranha estão sendo lançadas desde o dia de Eva, porque o causador desta sutileza é o diabo. Então ele lança suas teias espirituais a fim de tragar, buscar, pegar de surpresa aquele que está sem a verdade. Nos canais do YouTube, pesquisando sobre o holismo, holística, a gente percebe que está dentro do assunto de misticismo, religiões orientais, hinduísmo e também a prática da feitiçaria e outras coisas mais. Como a prática do holismo refere-se a tudo, então você vai encontrar pessoas dentro da área da medicina ensinando, na área da religião ensinando, enfim. A aula de hoje vai tratar sobre a espiritualidade holística, ou seja, fazer com que o homem possa conectar onde tiver um ser ou uma criatura dentro do assunto para escapar do juízo final que a Bíblia menciona para todos os homens. Não tem como, irmão. Não tem como explicar de outra forma. Então veja dentro do assunto de hoje, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Deus se revelou antigamente de diversas formas. Uma das formas, luz. Uma outra forma, rocha. Certo? Outra forma, homem. Glória a Deus. Presta atenção. Leia Hebreus 1:1, Deus se manifestou como luz a Adão, Deus se manifestou como rocha a Israel, Deus se manifestou como homem à humanidade. Luz, rocha e homem. É claro que aqui nós temos uma variedade da natureza. Ele se manifestando como que? Água, também nuvem, fogo. E aqui nós temos a rocha do deserto. Paulo diz que a rocha era Cristo. Glória a Deus. E por último, Hebreus 1:1 nos revelou por meio do homem, o Filho, por seu Filho. Glória a Deus. Aí nós temos, vamos lá, João capítulo 4, versículo 4. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Esta é a adoração verdadeira. Por que adorar a Deus em espírito? Porque Deus, Ele é espírito. Por que em verdade? Está aqui a verdade. Sem esta verdade aqui, não tem uma adoração verdadeira. Por isso que a adoração verdadeira, para chegar ao Pai, presta atenção, que é espírito, você precisa da verdade. A verdade é que há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Amém? Então veja
que a espiritualidade holística elimina tudo que nós temos na Bíblia a respeito da nossa salvação, que é uma salvação gratuita, né? Nós não merecemos, mas o Senhor quis nos salvar. Ele ofereceu a fé quando cremos e derramando o sangue do seu Filho unigênito na cruz para a salvação para todo aquele que crê. O sangue fala da remissão e do nosso pagamento, porque nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas com o sangue precioso do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Então veja que a prática da espiritualidade holística procura ligar o tudo, menos Deus, com o homem. Veja se não é uma estratégia satânica. Se o homem procura uma forma de ser, entre aspas, espiritual, abre-se as mídias sociais, tem alguém lá ensinando uma medicina oriental. E depois da medicina tem um tal do yoga, tem um tal de pensamento positivo, tem um tal de se equilibrar os pensamentos para entrar em transe. Demônio. As pessoas estão caindo na malha do satanismo, infiltrado dentro do holismo. Não é tudo? Então o diabo entrou lá, com todas as suas garras, ele está lá dentro. E as pessoas têm deixado verdadeiramente seguir a Jesus Cristo, para seguir até mesmo médio, espírita. Não tem como, irmão. As pessoas são enganadas através da medicina, né? A parte da planta medicinal chinesa, tem muitos. Mãe natureza, né? Ou vocês nunca ouviram, né? Dentro dessa espiritualidade holística, a expressão mãe terra. Paulo, ele diz que nós somos filhos de Deus. Nada de mãe terra, nada de mãe natureza. Por quê? Porque nós não somos daqui. Os animais que são da terra ficarão na terra, não tem espírito e não tem alma, imortais como o homem tem. Tudo que ele tem, animais, planta e aves, peixes, para a sobrevivência, são energias que faz com que ele se movimente, com que ele ande, com que ele respire. Nada além disso. Nada de alma imortalizada. Nada de alma para ser resgatada que o homem tem. Totalmente oposto. Por isso que o homem, ele tem uma parte de Deus, do céu, do Espírito, que foi soprado, e uma parte da terra, o corpo. E foi feito a alma vivente. O homem tem que decidir para onde ele quer ir. Como ele é enganado, no engano, Satanás derruba e assim ele é julgado de acordo com o julgamento, o juízo final, onde diz João, e vi as almas dos que foram mortos. Agora veja, meus irmãos, por que mãe natureza, mãe terra? Por causa da fertilidade. Ela é chamada de mãe, então o nome mãe é um nome sagrado. E se estão buscando o sagrado, por que não buscar uma mãe natureza? Não é a busca do sagrado? Se o ser humano é por natureza espiritual, procura algo espiritual, então além de ser espiritual também é físico, então procura na natureza que é física. A natureza, ela é produtora, é genitora, fertilizadora de animais, de plantas e não do homem completo. Porque o homem completo, ele tem uma parte do céu e uma parte da terra. Plantas, animais e peixes, etc., tudo criado na terra, sem o homem, tirando o homem, tudo é pó, tudo é barro. Com isso eu estou dizendo que o homem é uma coroa-prima da criação. O homem é totalmente diferente porque ele é imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem, ele disse, façamos de acordo com a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A palavra natureza
né? Como nós temos na nossa lição Mãe Natureza, então a palavra natureza é do latim, que significa nascimento, natureza, nascimento. É o mesmo que a expressão Mãe Terra. Agora veja como a expressão mãe está dentro do ocultismo para expressar o sagrado, porque não tem nada de mãe do professor e nem do aluno. Ela não gerou o ser total do homem, espírito e alma, mas só uma parte, isto é, ela é 33%, Deus entrou com 66%. Então, veja que o nome sagrado mãe é relacionado à natureza e à terra, para dar uma ênfase à tal de busca do sagrado. Os animais e os peixes e as aves são alimentos do homem. Deus disse: domine sobre os peixes, sobre as aves e os animais, e deixou como alimento para o homem. E normalmente o termo mãe natureza, mãe terra é com referência frequentemente usado às religiões orientais. Viu? Religiões pagãs. Tudo dentro de uma mitologia. A China tem a sua mitologia, a Grécia tem a sua mitologia. Então, o que é mitologia? É coisas que não existem, colocado na cabeça do homem. Deuses, idolatria, dentro da cabeça do homem, faz com que seja um Deus. Então, esses deuses falsos são criados na imaginação. Há um só Deus e um só Senhor e um só corpo. Não há deuses. Se existe, são na imaginação dos homens. Então chamamos de falso. Então veja o primeiro Deus falso chamado na história. Veja o nome dele: Caos. C-A-O-S. O primeiro Deus falso mencionado na história, Caos. É o nome dado ao mesmo abismo. Abismo significa imensidão do espaço, o vazio. Então, depois desse caos, surgiu vários deuses para tentar explicar a origem da vida. Com isso, a gente vê, imagina uma pergunta: quem criou esses deuses? Voltando à questão, são mitologias, não existe. São criados por imaginações humanas. Então, se não existe, não há uma pergunta sincera ou uma resposta verdadeira com respeito a quem criou os deuses. Porque é produto da mente humana, ela não existe. Eles não existem. Se tem uma idolatria, quem está por trás é o diabo. Se tem um egocentrismo, por trás é o diabo, porque ele tenta as pessoas a adorar a si próprio e adorar as coisas. Então são mentiras mentais. Gênesis mostra o ego como Deus na vida de Eva. Ela disse: a serpente me enganou. Veja como a serpente disse: se comeres, certamente sereis iguais a Deus. Josué 24, verso 2. Tera, pai de Abraão, serviam a deuses estrangeiros. Até estrangeiros existiam deuses. Deuses da Mesopotâmia, deuses da religião cananeia. Todos eles estavam sendo adorados. Veja, deuses da religião cananeia: Baal, associado a Haddad, associado a Acera, mulher de Baal. É coisas criadas, irmão, imaginações da mente humana, com certeza, irmão, colocada por diabo, pelos demônios. Então, essas forças fluídicas que povoam o universo, segundo a lição, é os demônios, viu?
Que nós vamos falar agora também dessas terapias que começa mexendo no corpo para, enfim, através de massagem, através de misticismo, de prática de centros espíritas, umbanda, candomblé, para dar saúde, para curar as pessoas. Então essas ações são realizadas por espíritos de demônios. Mas eles dizem que são espíritos desencarnados. Veja a sutileza. Eles são espíritos de pessoas que já morreram. Veja a sutileza. Aquele homem rico disse para Abraão, né? Lucas 16. Jesus contou na história, né? Verdadeira que aconteceu entre o Lázaro e o rico. Manda que Abraão, né, mande alguém lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Que Abraão vá lá, mande os profetas, né? Enfim, não pode. Ninguém sai da sepultura se não for por ressurreição de mortos. Agora veja a prática da espiritualidade holística dentro do tudo e de todos. Surgem os médicos falsos. Um conhecido na era de 1921 a 1971, um tal chamado de José Arigó, ou Zé Arigó. Um médium espírita que diz ter possuído o espírito do Dr. Fritz. E com isso, através de 20 anos, fez, de acordo com esse espírito, cirurgias. O que nós observamos é que esses médios não recebiam espírito nenhum de pessoas, mas sim de Satanás. E as pessoas são enganadas porque elas atribuem a um espírito de uma pessoa que já faleceu. E as pessoas acham que é o Dr. Fritz, na pessoa do fulano, do Zé Arigó. Veja o nome, Arigó. Atualmente nós temos a notícia do tal do João de Deus, que foi condenado, segundo as denúncias, segundo a condenação soma total, a mais de 100 anos de prisão. E ele usava exatamente essa tal de sutileza, porque é um holismo isso aqui. É para uma prática de uma espiritualidade, onde as pessoas pensam que é Deus, é João de Deus. Ou não está escrito, ou não é chamado de João de Deus. Veja se não engana as pessoas, irmãos. Enganam. Veja quantas pessoas não já morreram na mão desses médicos. E até mesmo foram possuídos por demônios. E esses médicos, além de até mesmo matarem e ocultarem, são assassinos de abusos de pacientes. Quantas mulheres não foram abusadas sexualmente por estes homens nas salas de cirurgias, entre aspas. É terrível essa prática da espiritualidade holística. Tenhamos o cuidado quando assistir essas terapias, essas massagens, essas coisas do Oriente, essas coisas vindo da China. Tenhamos cuidado. Amém? Agora veja, meus irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Ensina Jesus. O Pai pensou em fazer um corpo para, através desse corpo, reconciliar o mundo consigo. Cai por terra toda a espiritualidade holística, porque Jesus, ele media entre Deus e os homens. É Jesus que ressuscitará os mortos e, segundo Hebreus, no tempo da correção vai acontecer
novos céus e nova terra. Não haverá lugar para espiritualidade holística. Nós entraremos no tabernáculo celestial por Jesus, o caminho. Ele é vivo, redivivo, porque passou pela morte, mas também após a ressurreição, redivivo, caminho novo, inaugurou na cruz, Hebreus 10 e 19. Tomé disse, veja o que Tomé falou em João 14, verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus é o átrio para a entrada do lugar santo, para estabelecer diante do Santíssimo o Pai. Ele sendo a direção, a razão e o resultado. Leva-nos o Pai, porque o caminho é vivo. É a palavra, o verbo da revelação que ilumina os pés para não tropeçar. Se cremos na palavra, nós não vamos tropeçar nessa tal de espiritualidade holística. Que até mesmo, irmão, você assistindo, se não tiver a verdade, porque a adoração é espírito em verdade, sem verdade a espiritualidade é holística, porque está na falsidade. Sem verdade não tem espiritualidade. Porque a verdade é o plano de Deus para a salvação. É Cristo homem, é o sangue, é a graça, é a fé. A verdade é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem esta verdade, que veio por Jesus Cristo, o homem não é salvo. Amém? Então veja Jesus como caminho, viu? Ressurreição, que nos conduz ao Pai. Uma verdade verdadeira. Por isso que ele dizia, em verdade vos digo. Deus preparou através de uma imagem. Por isso que quando os católicos adoram outra coisa a não ser Jesus, como qualquer outro, pode ser até um evangélico, que coloca algo na frente de Deus, é idólatra. Então a idolatria é sair do trilho traçado por Deus. Deus não fez o corpo para, através do corpo, se manifestar à humanidade? E é nesse corpo que nós temos que estar. Nós não somos a igreja, o corpo, e estamos no corpo. E não foi o corpo que Jesus disse, eu sou a cabeça desse corpo. Se a cabeça ressuscitou, o corpo ressuscitará. Estará junto com a cabeça. Então nós estamos falando, meus irmãos, que o Pai preparou um corpo. Na pessoa de Jesus, a imagem perfeita. Para poder levar o homem físico e espiritual, o homem físico, espiritual e corpo, ao Pai. Por isso que Jesus ele tinha que ser homem e também Deus. Porque na parte divina, vamos aqui, ó, ele é Deus. Espírito e alma de Jesus, Deus, 100%. Na parte do corpo, 100% homem. Ele pode reconciliar todas as coisas nele, a Deus. Céus e terra hão de ser a mesma grei. Tempo da correção, ressurreição do corpo, no milênio, recuperação de tudo, das coisas terrestres. No milênio e na eternidade. Glória a Deus. Então, veja a revelação da encarnação. Não pode sair dessa verdade, irmão. Sem Jesus não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Por isso que o homem Adão foi formado segundo a imagem de Cristo. Vocês sabiam? O corpo de Adão já era um projeto na terra para vir aquele que seria o último, mas na verdade era o primeiro Adão. O primeiro Adão que a gente olha foi Adão. Mas antes desse Adão já tinha um pensamento divino em criar um corpo que seria o último Adão. Então o último não seria o último, seria o primeiro da mente, do projeto. Então o Adão veio apenas como um tipo do Adão verdadeiro.
que nunca pecou. Então Adão na terra seria uma cópia perfeita da verdadeira, original, que estava no projeto da mente do Pai. Glória a Deus. Então Jesus, em João 1,18, dentro do Pai, no seio do Pai. Depois na encarnação, inverte-se o Pai no corpo do Filho. Toda a plenitude da divindade em Jesus. Glória a Deus. Por isso que aqui, Apocalipse 4, um trono só. E há um só trono. Apocalipse 5, o Filho à direita do Pai. Depois o Filho vai para o trono do Pai. Aí num corpo só. Vai acontecer 1 Coríntios 15, 27 a 28. Deus em todos. Isso é maravilha, irmão. O Pai no Filho e o Filho no Pai. E nós em Jesus e Jesus em nós. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos. O Pai revelado no Filho. Como o Pai não tinha corpo físico, e sim um corpo espiritual, o Filho tinha o poder de revelar-se ao mundo através do seu corpo humano, original. Então o Pai estava revelado no interior do Filho. Me mostra o Pai. Filipe perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai. O Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai. Por isso que para Nicodemos, Jesus disse o quê? O Filho do homem que está no céu. Ele estava na terra, mas estava no céu, porque o Pai lá estava representando o Filho lá. E o Filho na terra estava representando o Pai aqui. Me mostra o Pai. Há tanto tempo estou convosco que não temes conhecido. Estou no Pai e o Pai está em mim. Glória a Deus. É um corpo só, irmãos. Glória a Deus. Um corpo só, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus disse, deixa que eu chego lá, me encarno e eu te represento. Amém? Glória a Deus. Então veja a comunicação da divindade. Sabemos que são 3 pessoas distintas que possuem um só nome, que é dado para os 3. Um nome só, Jeová. Aí temos o Pai, Jeová. O Filho, Jeová. O Espírito Santo, Jeová. Tudo na Bíblia. Eles são iguais em poder, em glória, em senhorio. E não são 3 deuses, porque o Espírito Santo é o da unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4. Une o Pai e une ao Filho. Não são 3 deuses, porque o corpo é um só. Efésios capítulo 4, há um só corpo. Então o vínculo existente está único. Ele é o Espírito Santo é o vínculo da unidade. E é inquebrável. Se quebrasse esse vínculo, nós teríamos 3 deuses separados. Mas como o vínculo não se quebra, o Espírito Santo, vínculo da unidade, há um só Deus, um só Senhor e um só corpo e um só nome. Por isso que a imagem foi criada para Deus no tudo em todos habitar, no corpo de Cristo, a plenitude da divindade. Deus projetou essa imagem e o homem foi criado na aparência dessa imagem. Por isso que na imaginação dos homens, eles pensam que Deus é um bezerro. Não foi isso que fizeram o povo de Israel no deserto? Faz um bezerro para nós. E chamamos de deuses. Viu? Porque o homem, ele procura atalhos para adorar. Deus é de natureza espiritual. Ele é espírito e alma. E no projeto, o corpo. Até que Jesus se encarnou. Espírito, alma e corpo. O homem foi feito espírito, alma e corpo. A semelhança e a imagem de Deus. Colossenses 1:16. Deus fez para si, antes de tudo, um protótipo em forma de imagem, capaz de desenvolver no ventre de uma mulher, o qual foi guardado para a encarnação. Por isso ele é o primogênito da criação.
A Bíblia diz, ele é a imagem. Imagem é o corpo. O primogênito, o corpo da criação. Por quê? Porque Deus fez isso na mente, lá, para ser criado literalmente, fisicamente, no ventre de Maria. Então lá, o Pai já havia criado o corpo. Jesus sempre foi Deus, nunca foi criado, mas o corpo que Jesus veio, esse Deus que encarnou, tem que entender o que é imagem, é o corpo, foi criado, é a parte visível do Deus invisível. Por isso que Adão foi formado, formou o homem, porque o primeiro, o corpo, foi criado. Colossenses 1,16, a imagem, o primogênito da criação. O segundo foi formado, o Adão. O primeiro foi criado, o corpo. Porque tem que ter cuidado, né? Os testemunhos de Jeová é quem prega errado aí, dizendo que Jesus não é Deus. Né? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus. Preparou para si um corpo, Hebreus 10:5. Olha aí, a fim de revelar-se por meio desse corpo a sua obra da criação. Então, o que é que nós temos aqui? Tirando o holismo, a sua espiritualidade holística, temos a Bíblia, mostrando Jesus. Olha aí, todas as coisas. O holismo não fala de todas as coisas? Onde foi que essa espiritualidade holística falou do tudo? Olha aí, ó. Todas as coisas em Jesus, eles serão corrigidas em Jesus. O holismo, a espiritualidade holisma, tira verdades e mistura com mentira. E não prega a verdade, que a adoração é espírito em verdade. E vai pregar uma espiritualidade fora a verdade. Aí o povo é enganado. E o povo não é salvo. O povo é condenado por falta da verdade. Esta que é a verdade. O corpo é o grande segredo de tudo. Sem Jesus não há salvação. Foi nesse corpo que Jesus venceu Satanás, na cruz. Os animais não possuem corpos como o corpo do ser humano. Há corpos celestes, né? Nem o corpo da lua é igual ao do sol, nem das estrelas é igual. Não, cada um tem o seu próprio corpo. Assim também a alma de cada um é diferente uma da outra. A alma imortal. Então os animais seriam uma alternativa para a possessão de Satanás. Mas como não tem como governar, porque não foi dado domínio da terra aos animais. Já pensou? Se fosse dado domínio aos animais, o diabo seria o quê? Uma serpente no trono, governando o mundo. Não é isso que ele quer governar? Ele não é a antiga serpente? Mas Deus não deu autoridade aos animais para governar. Ele deu ao homem. Por isso que ele procura o corpo do homem, porque ele quer domínio. Ele quer governar o cosmo, porque ele cobiçou o corpo do homem. Viu? Então, o corpo do homem é o centro da cobiça de Satanás. Por isso que a espiritualidade holística está envolvido o corpo do homem. Viu? E Satanás entra por possessão no corpo do homem. Como o animal não pode dominar o mundo físico, porque foi dado somente ao homem essa autoridade, aí o diabo vai usar de todas as suas artimanhas para tentar derrubar o homem. Vai tentar na idolatria dos moloques, né, desde o templo de Ur dos caldeus, Abraão. Vai influenciar negativamente a história de Israel através dos deuses falsos, Gênesis 31:30. Então, esses deuses está sendo denunciado por Estevão, aquele do Novo Testamento. Viu, irmãos? Tenhamos cuidado. João 14, versículo 4. Vós sabeis para onde eu vou, disse Jesus, e conhecereis o caminho. Não se iluda
com as bolotas de Satanás que são jogadas neste mundo. Viu? Sejamos um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana, é forte isso aqui. Capítulo 4, versículo 25. Ela disse: sei que o Messias, chamado Cristo, há de vir. E quando ele vier, nos declarará toda esta verdade. Pronto! Não tem verdade maior do que a de Cristo. As outras são falsas. Se Jesus, a mulher samaritana disse: sei que o Messias chamado Cristo há de vir, e quando ele vier, nos declarará toda a verdade. Cuidado com a espiritualidade holística. É um engano, é uma teia de Satanás, como uma aranha. Amém? Vamos preparar a nossa última aula de número 13 e enviar para todos vocês. Glória a Deus, a paz do Senhor, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Amém.